Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de matemática, certo? Continuando com multiplicação. Eu espero que com as aulas anteriores você esteja fazendo a tabuada em casa, esteja estudando as tabuadas, né, de 2 a 9. É muito importante que vocês decorem essa tabuada para que o assunto de multiplicação fique bem fixado na mente de vocês e vocês retirar o máximo que puder dessa tabuada para atividades de sucesso, para um novo conhecimento com sucesso na área da multiplicação. Vamos lá aprender um pouco sobre a multiplicação? Então, nós vamos estudar hoje multiplicação sem reagrupamento. Ah, professora, eu não lembro o que é esse reagrupamento. Reagrupamento é quando você pega um número, certo? Ele é uma dezena. Então, quando o resultado da dezena, você nunca pode deixar na ordem da unidade a dezena, você sempre eleva 1. Então, isso aí seria reagrupamento. Mas quando é o número chega até a casa da unidade 9, você não precisa reagrupar ele em outra casa, em outra ordem. Então, vamos ver aqui como é que funciona a multiplicação com reagrupamento. Então, vamos ler um probleminha que eu trouxe para vocês, que também tem no livro de vocês, que diz o seguinte, ó, em um micro-ônibus cabem 24 passageiros sentados. Quantos passageiros sentados cabem em 2 veículos como esses? Então tá aqui, ó, esse micro-ônibus aqui, certo? Ele quer saber em 2, se cabe 24 passageiros sentados. E em 2 micro-ônibus, quantos passageiros vão? Então, para isso, nós temos que resolver o seguinte, ó. Para resolver esse problema, é possível usar a adição. Por quê, professora? Porque eu já falei que a multiplicação é uma adição disfarçada, certo? Ou podemos usar a multiplicação, 2 vezes 24. Por que desse 2? Porque está dizendo que vai ser 2 micro-ônibus. E cada micro-ônibus desse cabe 24 passageiros. Então, eu vou colocar aqui, armar essa conta. Vamos usar aqui o quadro de valores de lugar, certo? Ele tem 24 passageiros sentados. E ele quer saber, eu colocando em 2 ônibus, qual será o resultado? Para isso, eu vou multiplicar. Ó o sinal, ó. O sinal da multiplicação é um X, certo? Então, aqui eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 4. Ó. 2 vezes 4... Professora, eu não lembrei quanto é 2 vezes 4. Ó, 2 vezes o 4 fica 4 mais 4. Olha só, 2 vezes o 4. 4 mais 4 são 8. Ou 2 vezes 4 é igual a 8. Logo, esse 8, o resultado vai ficar aqui. 2 vezes 4, 8. E agora, professora? Eu vou multiplicar essa unidade aqui, 2, certo? Por 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, resultado vai dar 4. Logo, tenho como resposta que, para esse problema aqui, que ele pergunta quantos passageiros ficarão sentados nesses 2 veículos, 48 passageiros. Certo? Passageiros. Professora, tem um modo prático para resolver esse problema? Tem. Um modo prático, sem ser o quadro de valor de lugar. Você colocaria, ó, 24 vezes 2. E aí, professora? Multiplicando, né? Multiplicador. E aí, 2 vezes 4, 2 vezes 4, tenho como resultado 8. 2 vezes 2, 2 vezes 2, tenho como resultado 4. Novamente, 48. Ok? Aprenderam aí? Então, eu vou mostrar para vocês um novo problema. Então, multiplicação sem reagrupamento, vocês percebem que ele não precisou elevar 1, elevar 2 para a casa seguinte, certo? Por quê? Porque não ficou agrupado nenhum. Então, é sem reagrupamento, ok? Vamos ao próximo problema. Outro exemplo que eu vou dar para vocês sobre multiplicação sem reagrupamento. Eu tenho um problema aqui, ó. Está no livro de vocês, certo? Na página 157, ok?
E aí diz o seguinte, gente, ó. Em cada uma destas 3 estantes de biblioteca estão guardados 123 livros. Quantos livros há nesta estante? Ó, verifica, ó. Uma estante, 2, 3, certo? E estão guardados aí 123, certo? Como é que eu vou calcular, multiplicar? Então, vai fazer o seguinte, ó. Unidade, dezena e centena. 123 livros para 3 estantes. Se eu vou multiplicar, o sinal é x. Então, eu vou pegar o multiplicador 3 e vou multiplicar com 3. 3 vezes 3, tenho aí 3 vezes 3. 3 vezes o 3, ó. 3 mais 3 são 6. 6 mais 3 são 9, ok? E a segunda forma é 3 vezes 3. 3 vezes 3, que tem como resultado o próprio 9. Então, aqui o 9 vai ficar embaixo. 3 vezes 3, 9. E agora, já calculou com 3, com a unidade, você vai calcular com a dezena, certo? 3 vezes 2, 3 vezes o 2, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. 3 vezes 2 tem como resultado aqui 6. E agora você vai multiplicar a centena. 3 vezes 1, 3 vezes 1, resultado 3. Então aí, ó, ficou 369 livros há nas 3 estantes, certo? Quantos livros há nessas 3 estantes? Nós temos aí o resultado 369. Isso usando o quadro de valor de lugar. E agora no modo prático, sem precisar o quadro de valor de lugar, ficará assim, ó. 123 multiplicado por 3. Então, toda vida, a unidade, essa unidade aqui, que é o multiplicador, ele vai multiplicar com essa unidade, depois com a dezena, depois com a centena. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ok? Essa aqui é a forma do modo prático. Então, é esse exemplo de multiplicação sem reagrupamento, ok? E aí eu vou explicar uma nova função para vocês. Vocês já ouviram falar de Pitágoras? Vocês conhecem o que é Pitágoras? Então, eu vou já contar um pouquinho sobre Pitágoras, mas antes disso eu vou dar um outro exemplo da multiplicação sem reagrupamento. Então, vamos aqui outros exemplos, tá bom? De multiplicação sem reagrupamento. Tenho 3 exemplos. Então, eu tenho 132 multiplicado por 2, 132 multiplicado por 3 e 221 multiplicado por 4. Agora eu vou armar no modo prático, ok? Vamos lá. Opção A. 132 multiplicado por 2. Verifique que o multiplicador, que é a unidade, ele vai ter que multiplicar multiplicando 2. Depois da unidade, ele vai para a sequência da dezena e depois ele vai para a sequência da centena. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, o resultado foi 264. Isso no item A. No item B, eu tenho 132, vou armar no modo prático, multiplicado por 3. E aí, vai ficar como? 3 vezes 2, por que o 3? Porque o 3 está na casa da unidade, ele é um multiplicador, é ele que multiplica com os demais. 3 vezes 2, tenho aí 6. 3 vezes 3, resultado 9. 3 vezes 3, 9.
3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Professora, eu posso fazer de outra forma? Você pode fazer o seguinte, se você não sabe a tabuada ainda direto, ó, 3 vezes o 2, 2, 2, 2. 2 mais 2 são 4, 4 mais 2, né? 6. Olha aqui, 6. 3 vezes o 3 é 3, mais 3, mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3 são 9. E 3 vezes 1 é 1, mais 1, mais 1. 1 mais 1 são 2, 2 mais 1 são 3, que também vai ter o resultado, e tem como resultado 396, ok? Então, vamos aqui calcular o terceiro exemplo, certo? No modo prático, gente, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, eu tenho 221, certo? Vou multiplicar com 4. Esse 4 vai multiplicar com 1, ó. 4 vezes 1 e 1 vezes 4. Lembra que na aula passada eu falei que a ordem dos fatores não altera o resultado, ok? Tanto faz você multiplicar 4 vezes 1 ou 1 vezes 4, que o resultado vai dar o mesmo. 4 vezes 1 tenho como resultado 4. E agora esse 4 ele vai multiplicar com a dezena, certo? 4 vezes 2. 4 vezes 2, o resultado vai ser 8. Por quê, professor? Eu estou com dúvida. 4 vezes o 2, ó, é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Lembra que 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 são 6. 6 mais 2 são 8. Olha só onde é que está o 8. Tá vendo? Agora você vai pegar esse 4 e vai multiplicar com a centena. 4 vezes 2 novamente. 4 vezes 2 vai dar 8 de novo. E aí ele formou o número 884, certo? Percebam que a multiplicação sem reagrupamento é muito fácil. Eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são crianças inteligentes, ok? Lembre, para calcular a multiplicação, vocês têm que estudar a tabuada. Professora, eu não fiz aquela tabuada que a senhora me pediu na última aula. Então, vocês ainda têm tempo. Vai lá, pega o caderninho, escreve a tabuada e tenta fazer a sua própria tabuada. E vai decorando que aí, no final, vai dar tudo certo, ok? Nós estudamos sem o reagrupamento e hoje eu vou trazer para vocês com reagrupamento. Olha aqui na lousa, me acompanham. Aqui eu tenho um problema com o Jairo, que diz assim, Jairo ganhou 24 pacotes com 3 figurinhas em cada um deles. Quantas figurinhas Jairo ganhou? Então perceba que o que é que eu posso fazer para resolver essa multiplicação? Eu posso resolver de forma de adição, como também eu posso resolver na multiplicação. Olha só como é que funcionaria isso. Então, na adição, eu tenho, se ele tem 24 pacotes com 3 figurinhas, 3 figurinhas, 24 pacotes. Ó, eu vou colocar 3 vezes o valor 24. Ó, 24 mais 24 mais 24. Percebam que esse 24 está repetindo 3 vezes. Ó, 3 vezes. Então, 24 mais 24 mais 24. Vai ser a mesma coisa, certo? Ou 3 vezes 24. E aí, como é que eu posso resolver isso, professora? Então, vamos armar essa conta. Percebe que 24 ele é uma dezena. Então, vamos usar o quadro de valor de lugar, colocando unidade na casa da unidade e a dezena na casa da dezena, tá certo? Então, vamos usar a primeira e a segunda ordem. Vamos lá resolver. Então, aqui, ó, o quadro de valores de lugar, então eu tenho o número 24. 4 é a unidade, 2 é a dezena, 2 dezenas. Professora, a senhora vai multiplicar com quem? Vou multiplicar por 3. Então, percebam aí que o 3 ele está na casa da unidade. A primeira coisa que eu devo fazer nessa multiplicação, eu vou resolver 3 vezes 4. 3 vezes 4, 3 vezes 4. Vocês têm que entender a linguagem.
3 vezes o 4. 3 vezes o 4. É como se fosse 4 mais 4 mais 4. Ó. 3 vezes o 4. 4 mais 4 são 8. 8 mais 4 eu tenho aí como resultado 12. Esse 12 aqui, percebam que ele é dezena. Então, o 2 ele vai ficar aqui na unidade. 2. E o 1 ele vai reagrupar com a outra dezena. Ele vai reagrupar onde, professora? Eu posso colocar ele aqui no cantinho, certo? Tem pessoas que colocam aqui em cima, mas tem outras que deixam no cantinho. Pode deixar aqui, como também você pode colocar ele aqui, tá certo? E aí, professora, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar a unidade agora com a dezena, porque com a unidade aqui já foi resolvido. 3 vezes 2, 3 vezes 2. Olha só como ele fala, 3 vezes o 2. 3 vezes 2, 3 vezes o 2. É como se fosse o 2 3 vezes, ó. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 são 6. Então, aqui é a resposta de 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2, eu tenho resultado 6. Mas lembre-se que aqui ficou 1 da multiplicação anterior. O que é que eu vou fazer, professora? Eu vou somar. 3 vezes 12 são 6. 6 mais 1, 7. E o resultado final ficou 72, ok? No modo prático vocês poderiam resolver assim, ó, na prática. Vou botar bem aqui, na prática. Como vocês poderiam resolver isso? Vou colocar, ó, 24 vezes 3, certo? Unidade com unidade a gente multiplica primeiro. Depois é a unidade com dezena. 3 vezes 4 eu tenho aí como resultado 12. Coloca 2 e vai ficar aqui do ladinho do 2 o número 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então ficou, olha, perceba que é o mesmo valor. Por quê? Porque aqui eu multipliquei com o quadro de valores de lugar. E aqui eu multipliquei na forma prática, ok? Vamos ver aqui quantas figurinhas o Jairo ficou, né? Eu já calculei e tenho como resultado 72 figurinhas. Então, o Jairo ganhou 72 figurinhas. A outra forma de resolver esse cálculo, gente, olha, é decompondo. Então, professora, como é que eu vou decompor? Então, vocês vão decompor o número, ó, 24, nós temos 24, que é igual a 20 mais 4. Isso aqui já é a decomposição. 20 mais 4, olha aqui, vou colocar aqui, ó. Vamos decompor 24. 24 é igual a 2 dezenas, que são 20, mais 4 unidades. 20 mais 4. E o que é mais, professora? E que 3 vezes 24, estão percebendo aqui, ó? 3 vezes 24 é igual a 3 vezes 20 mais 4. Como assim, professora? Então, esse número aqui, ó, você vai colocar igual a 3 vezes o 20 mais 4. Então, para me resolver isso tudo, como é que eu faria? Primeiramente, você vai fazer esse cálculo, né? 3 vezes 20 mais 4. Isso aqui, gente, vocês vão decompor essa multiplicação que mais na frente vocês vão precisar. Então, é importante que vocês compreendam isso aqui. Perceba que esse cálculo aqui vai dar o próprio 72. Ficaria como, professora? Da mesma forma, ó. 3 vezes, vamos resolver aqui, 20 mais 4, 24, né? Que vai dar igual 3 vezes 24, 72. Então, a mesma fórmula, certo? Com valores iguais, só que a maneira de resolver que é diferente. Então, aqui eu vou resolver decompondo os valores, certo? E o resultado, ó, perceba que vai dar o mesmo 72, ok? E agora eu vou explicar uma nova
um novo exemplo para você compreender mais o que é multiplicação com reagrupamento. Então, o outro exemplo que eu tenho que dar para vocês, um novo problema, que é o seguinte. Juca vende 126 jornais por dia. Quantos jornais ele vende em 6 dias? Então, vou mostrar para vocês as 3 formas de se resolver esse problema, né? A primeira forma é usando o quadro de valor de lugar. A segunda forma é usando o modo prático. E a terceira forma é usando a decomposição, certo? Por que a professora está ensinando a decomposição? Porque na atividade de vocês vai ter uma questão que vocês vão ter que resolver como você multiplicaria decompondo esses algarismos. E por isso que eu estou aqui explicando para vocês a multiplicação na decomposição, tá certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo, quadro de valores. Eu vou fazer aqui, ó, quadro de valores de lugar, certo? Como são 3 casas, né? Centena, dezena e unidade, certo? Então vamos lá. 126, 6 a unidade, 2 dezena e 1 a centena. Multiplicado por quem, professora? Multiplicado por 6 dias. Ele vende 126 jornais e ele quer saber quantos jornais ele vai vender em 6 dias. Para me resolver isso, eu vou multiplicar aqui na tabela do quadro de valor de lugares. Então vamos lá. 6 vezes o 6. 6 vezes o 6. Quem já sabe a tabuada, sabe que 6 vezes o 6 vai dar 36. Mas para quem não sabe, ó, vai colocar assim, ó, 6 vezes o 6 é 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, ok? 6 vezes o 6, ok? Então, o resultado vai dar 36. Eu não posso colocar o 36 aqui. Por quê? Porque o 3 é dezena. Então, esse 3 ele vai se reagrupar na casa da dezena. Então, ficou aqui o 6 e o 3 ficou bem aqui. Vou colocar aqui, ok? Certo? Mas eu posso também colocar aqui um círculozinho, certo? 6 vezes 6, 36. E agora eu vou multiplicar o 6 com a dezena. 6 vezes 2. 6 vezes 2, né? É como se fosse o 6 duas vezes, ok? 6 mais 6 são 12. Aí 6 vezes 2, 12. 12 com mais 3, eu tenho aí o resultado 15. Então, eu não posso colocar o 15 aqui. O que é que eu vou fazer? Esse número 1 vai reagrupar com a centena. Então, eu coloco um círculozinho, ok? Agora, o 6, que está na unidade, né? Ele vai multiplicar com esse 1 da centena. 6 vezes 1 vai dar o próprio 6. 6 vezes 1, 6, certo? Com mais 1 que sobrou, que está reagrupado, 6 mais 1 são 7. Então, o Juca vai vender por dia 756 jornais. E aí, professora, agora eu vou explicar na prática como é que eu poderia resolver esse cálculo. Na prática, 126 multiplicado por 6. Vamos lá, multiplicado por 6. 6 vezes 6, certo? Primeiro eu pego o 6 de baixo e vou multiplicar por de cima. 6 vezes 6, 36. Professora, eu coloco assim 36? Não. Por quê? Porque o 3 é dezena, ele vai ficar reagrupado aqui em cima, ok? Fica o 6, sobe o 3, certo? E aí, você vai multiplicar 6 vezes 2. 6 vezes 2 são 12. Então, não posso colocar o 12 aqui. O que é que eu vou fazer, professora? Eu vou apagar, porque eu vou somar na minha cabeça 12 mais 3. 12 mais 3 vai ficar 15. Coloco 5 e vai reagrupar o número 1, ok? 6 vezes 1, 6. Com mais 1 que está reagrupado, o resultado ficou 7. Então, o Juca vende no período de 6 dias
756 jornais, ok? Compreenderam? Vou explicar agora na forma, gente, de decomposição. Como é que eu poderia calcular essa quantidade de jornais vendida por Juca na decomposição? Vamos aqui resolver? Então, vamos lá. Como é que eu vou decompor, certo, esse valor de 126? Então, vamos decompor, certo? 100 mais 20 mais 6. E aí eu vou multiplicar o quê, professora? Eu quero multiplicar 6 dias de jornais que o Juca vende, certo? Então fica 6 vezes, certo? Ou pode botar pontinho ou multiplicação. 6 vezes 100 mais 20 mais 6. E aí, como é que eu resolvo isso, professora? Vocês vão resolver da seguinte forma. 6 vezes 100, certo? Quanto é 6 vezes 1? 6 vezes 1 é 6. E repete a quantidade de zero. Tem quanto zero? 2. 6 vezes 1, 6. Então, 6 vezes 100, ó, 6, repete a quantidade de zero. 600. Mais, certo? 20. 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, são 12, né? Então, vai dar aqui quanto, professora? 12, e aí vou baixar esse zero, ó. Mais 120. Mais 6 vezes 6, 36. Agora é só somar tudo, gente, ó. 600 mais 120 vai dar 720. Mais 36. 720 mais 36 vai dar 756, ok? Essa é a forma de multiplicação decompondo os números. Eu vou colocar um outro exemplo para poder vocês aperfeiçoar mais esse conteúdo de decomposição. Vamos lá ver o próximo exemplo? Então vamos aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês novamente ampliar sobre o conhecimento da decomposição na multiplicação com reagrupamento, certo? Vamos aqui. Decomposição dos fatores. Exemplo, eu tenho aqui o 145. Perceba, ó, 145 é 100 mais 40 mais 5. E para efetuar a multiplicação, eu quero o quê? Eu quero multiplicar esse 145 vezes 2. 145 vezes 2, certo? Então, ficaria 2 vezes 145, que a decomposição dele é 100 mais 40 mais 5. E aí eu vou multiplicar primeiramente quem, professora? Vamos lá. Nesse caso, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 2, multiplicar por 100. 2 vezes 100, ó. 2 vezes 100, percebam aqui. Depois, 2 vezes 40, olha aqui embaixo. Mais 2 vezes 40. Depois, mais 2 vezes 5, olha aqui. 2 vezes 5. Professora, por que do sinal de mais? Porque a gente tem que adicionar para poder colocar o resultado final. E aqui, vamos multiplicar. 2 vezes 100, eu tenho 2 vezes 1, 2. Quanto zero tem? 2. Só basta calcular. Multiplicação com 100, com zero é fácil, gente. Ó. 2 vezes 1, 2. Tem quanto zero? 2. Baixou os 2, 0. 2 vezes 4, 8. Tem quanto zero? 1. Baixou só um 0. Certo? E 2 vezes 5, 10. Agora eu somo tudo, ó. 200 mais 80, 280. 280 mais 10, eu estou tendo como resultado final 290, ok? Segundo exemplo, vamos aqui calcular. Vamos resolver aí, 236. Tenho 200 mais 30 mais 6. E eu quero efetuar com quem, professor? Eu quero efetuar com 3. Isso implica dizer que você vai pegar essa decomposição, vai multiplicar com o 3. Então, eu já sei que a decomposição é essa. Eu posso fazer a seguinte forma, ó.
3, mais resumido, vezes, abre parênteses, vamos botar a composição aqui, ó, 200 mais 30 mais 6. E agora, eu vou multiplicar um por um, certo? 3 vezes 200, vamos memorizar os dois primeiros algarismos, ó, aqui, ó, 3 e 2. 3 vezes 2 são 6. Tem quanto zero? 2. Então, eu só faço baixar, ó, 2, 0. Mais prático e fácil de resolver. Agora, vocês vão calcular 3 vezes 30. Vamos ver quem é o primeiro algarismo? 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? 9. Tem quanto zero? 1. Então, eu vou abaixar o sinal. Vou baixar ele, ó. Mais 3 vezes 3, 9. Quanto zero tem aqui? Somente 1. Então, ele vem para cá, ó. 0. E aí, mais 6 é, professora? Não, multiplico. 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. E agora? Agora vocês vão só somar ao final. 600 mais 90 dá 690. Com mais 18, quanto é que vai dar? 708. Ok? 708. Compreenderam? 690 mais 18, 708. Então, está aqui o resultado de toda a decomposição com multiplicação. Decomposição, né? Com multiplicação dos fatores. Vou mostrar para vocês como calcula a multiplicação com material dourado. Lembrando que no livro de vocês de criatividade tem uma página lá só com material dourado, vocês destacam, certo? Vão fazer em casa e vão colocar a mão à obra com o material didático de vocês, ok? E o material dourado está no livro. Então vamos aqui calcular 3 vezes 12, olha só. Nós temos aqui a primeira opção, 12, depois nós temos aqui mais 12 e depois mais 12. O que é que eu estou percebendo? Que eu tenho 3 vezes o valor 12. Primeiro, né, 12, o segundo, 12 e o terceiro, ó, 3 vezes 12. Então, qual será o resultado de 3 vezes 12? No material dourado é muito fácil resolver isso. O que é que eu vou fazer, professora? Eu vou somente juntar as dezenas e as unidades, igual como eu expliquei na aula anterior. Vamos juntando, ó. 1, 2, 3 dezenas. Então, eu tenho aqui 30. 3 dezenas, 30. Agora, 2 unidades, com mais 2 unidades e mais 2. 2 mais 2 são 4. 4 mais 2, 6. 3 dezenas e 6 unidades, tenho como resultado 36, ok? Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Vamos ao próximo exemplo. Então, o próximo exemplo aqui da multiplicação com material dourado. Perceba como é fácil. Primeiramente, eu verifico a quantidade que tem cada conjunto desse. Então, aqui o primeiro, ó, nós temos uma dezena 10 e 3 unidades. 10 mais 3 tem um 13. Então, são quantos conjuntos de 13? 1, 2, 3, 4. Isso indica que eu vou multiplicar 4 vezes o valor 13. 4 vezes 13, ok? Como é que vai ser, professora? 4 vezes 13 é muito difícil. Não, é facílimo. Vamos juntar primeiramente, ó. Vamos lá juntar as unidades dessa vez. 3, 3, 3, 3. Juntei. Vamos lá. E as dezenas? 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, aqui tem, até agora tem 40. Agora, vamos à unidade. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Tenho 10 unidades, então eu posso substituir essas 10 unidades por uma barrinha, ok? Então, troquei. Então, agora sobrou quantas unidades? 2. E quantas dezenas eu fiquei? Ó, com 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 dezenas, 52. Então, 4 vezes 13 dá como resultado 52. Ok? 52.
e 2. Próximo exemplo, eu vou botar para vocês aqui, ó. Só de dezena. 2 dezenas, mais 2 dezenas, mais 2 dezenas. Tenho quantos de 2 dezenas? Então, aqui, ó, 1, 2, 10, 20. 10, 20. E 10, 20. Então, eu tenho 3 conjuntos com 20 unidades, ou então 3 dezenas, né? Então, como é que eu vou formar esse cálculo? Vai ser 3 vezes 20. 3 vezes 20. 3 vezes 20 vai ser quanto? Ó, vamos juntar. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, 3 vezes 20 ficou 60, ok? Próximo resultado que eu posso dizer para vocês. Vamos multiplicar aqui, ó, nas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um conjunto com 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 2 conjuntos de 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 3 vezes 7. 1, 2, 3. 3 vezes 7. Agora vamos ver quanto é que dá o resultado. Lembrando que a cada 10 unidades troca pela barrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar esse aqui por uma barrinha, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar esse aqui por outra barrinha. Então, perceba agora o resultado. Ficou quanto? 10, 20 e 1. Então, 3 vezes 7 dá como resultado 21. Eu vou colocar 2 algarismos para vocês multiplicarem. Nós vamos trabalhar com a máquina maluca e vamos trabalhar com material dourado, certo? E aí eu vou colocar quem? Primeira resposta aqui que eu quero, ó, é 7 vezes 7. 7 vezes 7, quanto é que vai dar, professora? Vamos lá, vamos colocar na máquina maluca. 7 vezes 7. Cadê o 7? Opa, chegou o 7. Agora, usando o material dourado, eu quero saber o resultado. Vamos lá. 7 vezes 7. Eu vou colocar 7 unidades, ok? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos mais outro grupinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer 7 vezes 7. Mais outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Quero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que eu tenho no material dourado 7, tenho 7 grupos, certo? Cada um tem 7 unidades. Então, vamos transformar nas barrinhas. Para isso, eu tenho que trocar por 10. Então, 7, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu vou trocar por uma barrinha. Então, aqui eu tenho, vou pegar mais 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou 8, 9, 10. Por mais uma barrinha. Agora, professora, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar por outra barrinha.
Então, perceba, eu tenho 1, 2, 3 barrinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar por outra barrinha. 1, 2, 3, 4, 4 barrinhas. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. 7 vezes 7. 10, 20, 30, 40. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 vezes 7, tenho como resultado 49. Tá certo? 49. Agora vamos a outro exemplo. 2 vezes 6, certo? E o outro é 3 vezes 4. Vamos lá. Primeiro, 2 vezes 6. A tia vai girar até o 2, ó. 2. Vamos lá. 2. Estão vendo aí? Número 2 vezes 6. 6. 2 vezes 6. Agora vamos ao material dourado. 2 vezes o 6. Eu não posso usar a barrinha, porque a barrinha tem 10. Então, nesse caso, eu vou ter que usar os cubinhos. 2 vezes o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o primeiro unidade com 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos ver ao todo. Vamos ver se formou alguma barrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos trocar por uma barrinha. 10. E sobrou quantas unidades? 2. 10 mais 2 são 12. E 2 vezes 6. Então, qual o resultado aí, gente? 2 vezes 6. Tenho como resultado, ó, número 12. Estão vendo aí como é fácil a gente trabalhar a multiplicação com o material e a máquina maluca? Nossa máquina maluca é nossa amiga. Agora vamos ao próximo exemplo. Qual era, professora? Era 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado, ok? Vamos lá, vamos botar o exemplo dos cubinhos. Eu quero 3 vezes 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? E aí, ó. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4. Vamos ver se dá para trocar pela barrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. Então, 10 unidades eu vou trocar pela barrinha. Olha só, nós trocamos 10 unidades por uma barrinha que equivale a uma dezena. Uma dezena mais 2 unidades. Então, o resultado da multiplicação, 3 vezes 4 são 12, certo? 10 mais 2, 12, ok? Então, vamos aqui. Nós temos aí como resultado, na multiplicação, 3 vezes 4, também número 12. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, não importa a ordem dos fatores, o resultado vai dar 12. Agora eu vou mostrar para vocês a tarefa de casa, para vocês explorar mais esse conhecimento, ok? Vamos lá, ver qual é a tarefa de casa. Então, vou mostrar para vocês a atividade do livro de vocês, da página 161. Então, primeira questão, vamos fazer o quê? Ó? Efetue os cálculos a seguir, decompondo os números. Lembra como foi que eu expliquei para vocês? Da decomposição dos números. Observe o exemplo. Só que aqui, gente, ele está pedindo outra forma. Olha só, está dando um exemplo. Ele deu esse valor, 4 vezes 12. Então, 4 vezes, aí decompôs, certo? O 12, que é 10 mais 2. E aí, ele fez o quê? Esse 10 mais 2, ele armou no modo prático, ó. Botou 10 mais 2 em cima. 10 mais 2. E aí, agora ele multiplicou. 4 vezes 2, deu como resultado 8.
E agora, baixou o sinal de mais, 4 vezes 10, 4 vezes 10, 40. E aí, somou esses dois resultados. 40 mais 8, 48, ok? A mesma forma, vamos fazer isso aqui. Vai decompor, certo? 3 vezes. Como é que vai decompor o 10? O 10 mais 6. E aí, vamos colocar aqui no modo prático. 10 mais 6, certo? Multiplicado por 3. E o resto vai ser com vocês, ok? Então, vamos fazer na opção B, a C e a D. Segunda questão. Diz o seguinte. Vamos lá, observar aqui a segunda questão. Calcule o resultado, primeiro multiplique e depois adicione. Então, calcula o resultado, primeiro multiplica. Como é que vou multiplicar? 2 vezes 12. 2 vezes 12. Gente, é como se fosse 12 mais 12. 2 vezes 12, quem não sabe calcular pode armar a continha aqui no modo prático, ó. 12 vezes 2, certo? 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 1, 2. Então, 12 vezes 2 vai dar 24, ok? 3 vezes o 8. 3 vezes 8, e aí, professora? Vai ficar o resultado aqui, certo? E depois vai somar os dois e o resultado vão colocar aqui, ok? Entenderam? Então, vocês vão fazer dessa forma a A, a B, a C e a D, certo? Terceira, encontre o resultado de cada multiplicação. Ó, aqui está armada a multiplicação na maneira prática. Então, vai sempre multiplicar a unidade 5, né, por 3, depois o 5 pela dezena 1, depois o 5 pela centena 3, certo? Lembra que se o valor ultrapassar a dezena, você reagrupa o restante lá no algarismo a seguir. Então, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 vai dar 15, né? Lembra que o 15 não pode ficar aqui. O que é que eu vou fazer, professora? Coloco o 5 e eleva o 1. Depois, multiplica 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Certo? E aí, vocês fazem o restante em casa. Tá certo? Não vou colocar tudo, porque aí vocês vão perder a graça. Eu quero ver vocês calculando. E aí, a próxima questão. Vamos lá ver a terceira questão, que diz o seguinte, ó. Terceira questão. Vão resolver os problemas. Para fazer um doce, Bruno comprou 2 sacos com 18 cajus em cada um deles. Quantos cajus ele comprou? Vão armar a continha, viu, gente? Ó, 18 vezes 2. Para quê, professora? Para multiplicar e saber quantos cajus ele comprou, certo? 2 vezes 2, 16, né? Coloco 6, eu não posso botar 16 aqui. E eleva com reagrupamento número 1, certo? E aí, 2 vezes 1, 2. Com esse resultado, você vai saber quantos caju o Bruno comprou, ok? Da mesma forma, vão fazer na 2, a 3 e os outros algarismos a seguir, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, a multiplicação com reagrupamento. Eu espero que vocês tenham compreendido a decomposição dos fatores multiplicando, ok? Ah, professora, eu estou com dúvida. Dúvida só vai ser retirada se você calcular. Vamos deixar a preguiça de lado, vamos acordar cedo, vamos procurar resolver o máximo de questões que vocês possam resolver para poder retirar toda dúvida, certo? Agora sim, se a dúvida permanecer, dá uma ligadinha para a tia Carol, dá uma ligadinha para mim, que aí eu vou estar esclarecendo com maior detalhe esse conteúdo da nossa aula de hoje, tá certo? E aqui, ó, ainda temos aqui, ó. Agora eu vou explicar para vocês essa questão 9, que diz o seguinte, ó, elabore no caderno um problema cuja resposta pode ser obtida pela multiplicação, ó. 5 vezes 7, que dá como resultado 35. Como assim, professora? Você vai elaborar um problema. Por exemplo, o João tem
5 casas, certo? E aí, como é que eu vou elaborar, como é que vai ser essa multiplicação com 7 vezes 7? Ele tem 5 casas e cada casa mora 7 pessoas. Quantas pessoas vai ter nessa casa? Só que lembrando, vocês não vão falar, escrever lá o que eu estou dizendo aqui não. Eu quero que vocês elaborem, eu estou dando só uma dica, certo? Mais uma vez, para você lembrar, eu vou dar a dica do João. João tem 5 casas. Cada casa mora 7 pessoas. Ao todos, quantas pessoas moram nas 5 casas? Certo? Então, no caso aqui, já está dando a resposta. São 35 pessoas. Só que eu quero que você vai elaborar no caderno, certo? O seu problema. Tendo como resposta isso aqui, ó. 5 vezes 7 igual a 35. Ok? Tá certo? Então, reveja aí novamente como poderia ser essa questão, esse problema de vocês. Certo? Espero que vocês tenham compreendido de maneira mais prática possível esse nosso conteúdo de hoje. Então, aguardo a atividade de vocês, batendo aquela foto bem bonita da tarefa, enviando para as professoras, para a gente corrigir o que vocês conseguiram consertar, ou que vocês ainda estão com dificuldade em algo, vá falar para a gente. Não fica sem saber, não. Tá com dúvida? Peça explicação, peça para explicar novamente. Tá com dúvida? Reveja a videoaula novamente. Não vamos ter preguiça, vamos deixar a preguiça de lado e lembre que vocês são crianças inteligentes, maravilhosas, ok? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!